Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do IBF Jovem. O podcast do IBF Jovem é apoiado pelo Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças de Minas Gerais e aqui a gente trata de temas que tem a ver com finanças, com relações empresariais, e a ideia é engajar o jovem nesse ambiente financeiro e tratar de forma clara e, de uma forma mais aberta, ideias para os jovens, engajar os jovens e dar dicas aí nesse mercado financeiro para quem está começando nessa carreira. E o nosso entrevistado de hoje é o Davi Madureira, que ele é gerente executivo de controladoria na AIC Contact Center, com seus 37 anos, não é isso, Davi? Isso, quase lá. Super jovem. Gerente executivo de finanças de controladoria na AIC, como eu falei. Ele lidera uma equipe de 50 profissionais. Ele é graduado em ciências contábeis e pós-graduado em controladoria e auditoria. Possui formação executiva em governança, riscos e compliance pela KPMG. E tem especialização também em comitê de auditoria e conselhos pelo IBGC. E com mais de 20 anos de carreira, incluindo 15 anos em posições de liderança de variados escopos. Davi vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua jornada de conhecimento, de trabalho. E, Davi, eu já começo te perguntando para você iniciar falando pra gente quais foram os seus primeiros passos nessa carreira de liderança, quando foi que você se viu ali nessa posição, os seus principais desafios. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite para estar aqui compartilhando um pouco da minha jornada. Eu acho que eu prefiro acreditar que tem uma jornada muito maior pela frente do que o que eu já passei. Quando eu olho para os 20 anos, eu falo, nossa, eu acho que eu não devia estar no IBF Jovem, não. Mas brincadeiras à parte. Bom, eu comecei muito cedo. Eu comecei com 16 anos no escritório de contabilidade. Minha família, sou de família de contadores. E é muito natural, principalmente aqui em Minas, que a gente siga a profissão dos mais sêniores da família. Mas eu sempre tive muito apreço, muita vontade de trabalhar no ambiente corporativo, assim mesmo, de empresa, aquele ambiente vibrante. E como estratégia eu fui para uma empresa de auditoria como trainee, fiquei um tempo ali, e depois eu fui contratado pela primeira vez para uma empresa multinacional, onde eu tive minhas primeiras lideranças de referência, assim, que eu sou muito grato, duas líderes que eu tive, uma que acreditou no meu potencial, que me levou para essa empresa multinacional. Era até engraçado, porque na época era requisito o inglês, eu não sabia nem falar, nem tô com fome em inglês, E ela falou, não, eu acredito no seu potencial, eu vou te trazer assim mesmo, tenho certeza que você vai aprender em pouco tempo. Isso aconteceu ali nos anos ali de 2010, aproximadamente, 2011. E em seguida eu tive uma outra líder que me desenvolveu bastante, com muita intensidade nessa mesma empresa. E aí foi quando eu tive minha primeira oportunidade de liderar pessoas. Eu costumo dizer que a posição de liderança, ela não é só com relação a pessoas, A gente lidera os colegas, a gente lidera processos, a gente lidera os superiores muitas vezes. Então, em qual momento que eu vi que eu estava pronto? Quando eu comecei a perceber que essas coisas já aconteciam naturalmente, eu já começava a influenciar decisões, eu começava a influenciar processos, começava a influenciar pessoas. E aí a Fabiana, uma das minhas gestoras, a qual eu sou muito grato, ela falou, você já está no momento, vamos lá. Se você não estiver pronto, vai com medo assim mesmo. E assim foi. Essa foi minha jornada e foi assim que eu percebi que eu já estava pronto para chegar em liderança e me colocaram nessa posição. Agora, refletindo aí mais lá para o início da carreira, que e até em conexão muito com o público aqui do nosso podcast, quais foram os maiores desafios do início de carreira? Bom, acho que é comum isso a todos nós aqui, a qualquer jovem, a idade. Acho que o primeiro grande desafio que a gente enfrenta é a barreira da idade. Por melhor que a gente seja, por mais talentoso, tem uma questão de bagagem, de experiência que bloqueia um pouco o nosso avanço rápido, E com o tempo a gente aprende que é melhor ir aos poucos mesmo, que a gente não estaria preparado, mas acho que para muita coisa que a gente já está preparado, a gente
é bloqueado por causa da idade, principalmente em meios formais, né? A gente tem alguns segmentos, o próprio a área jurídica, né? Tem um escopo mais formal, a área financeira muitas vezes é um escopo mais formal, e isso, para o jovem, costuma ser uma barreira. Então eu diria que esse foi um primeiro grande desafio que eu listaria. A segunda é assim, a nossa capacidade de lidar com pressões e frustrações. Isso era um pré-requisito lá naquela época, né, há 15, 20 anos atrás. Era um pré-requisito muito grande, era abrir mão da praticamente da sua vida mesmo, né? Não era só se dedicar arduamente, era abrir mão da vida. Então, lidar com isso, né, com essas expectativas e com as frustrações, foi o segundo maior desafio. E assim, o terceiro maior é a adaptação às culturas. Eu acho que eu optei na minha carreira por fazer uma carreira mais lateralizada, né, de ir para empresas diferentes e experimentar culturas diferentes, exatamente para exercitar essa parte de adaptação a culturas. Então eu fui desde ali de história de contabilidade, auditoria, empresa de tecnologia, mineração, todos os segmentos. Hoje eu estou em tecnologia de novo, tecnologia e telecomunicações, mas eu já passei por diversos segmentos exatamente para sentir toda essa espiral da adaptação às culturas. Uhum. Então eu diria esses 3 aí itens. Tá, e aí, Davi, falando de habilidades, assim, eu acho que quando a gente fala de habilidades, a gente tem aquelas habilidades técnicas que a gente consegue adquirir, né, com a formação, e aquelas que são inerentes, né, ao caráter, né, ao nosso dia a dia, a forma que a gente é criada, enfim, tal das soft skills aí que não tem uma receita para aprender, a gente desenvolve. E aí, falando do jovem, né, nessas carreiras iniciais, quais as principais habilidades ou os principais soft skills que o jovem precisa ter ou tentar adquirir? Porque o conhecimento técnico, ele vai adquirir no dia a dia. Não tem como fugir disso, né? Trabalhando e estudando. Exato. Mas quais são aquelas habilidades que você acha que o jovem tem que tentar desenvolver para uma carreira de liderança? Ou ainda que não seja liderança, uma carreira de analista com sucesso também? Sem dúvida, eu diria exatamente isso. Uma carreira, ainda que não seja de liderança, seja uma carreira de especialista, né? No conceito de carreira Y, né? Eu acho que os itens que eu vou falar aqui, que também eu selecionei 3, eles são fundamentais nas duas frentes. Porque, como eu disse, todo mundo lidera. A gente não lidera só tendo uma equipe, né? Dentro de uma empresa, se você não estiver liderando, você não está sobrevivendo lá dentro. Bom, primeiro item é escutativa. Eu sou da opinião que a gente tem que escutar mais do que falar, né? Basta ver uma reunião de um conselho, né? Tá ali as pessoas mais experientes de um mercado, de um segmento, elas fazem perguntas e elas escutam mais do que falam. E o potencial disso é o acúmulo do conhecimento. Então, o meu ponto aqui é o seguinte: você ter escutativa, você saber escutar, saber o momento de escutar, o momento de falar. No estágio inicial da carreira, é fundamental que a gente escute mais do que fale. Tá? Esse é um conceito meu. O segundo é o aprendizado contínuo, né? E multidisciplinar. Eu sou da opinião que a gente tem que ficar muito bom no que a gente é especialista, mas a gente precisa conhecer também as áreas que fundamentam, dentro de um conceito de uma empresa, fundamentam a empresa. Então, eu sou especialista em finanças, trabalho na área de finanças a vida inteira, mas eu conheço um pouco de engenharia, eu conheço um pouco de manutenção, eu conheço um pouco de logística. Isso é fundamental. Então, lateralizar esse conhecimento é fundamental para que você aguçar a sua curiosidade, para você desenvolver essa habilidade de buscar conhecimentos que parecem não fazer sentido, mas no contexto geral é super importante. E o terceiro é a inteligência emocional. Não necessariamente nessa mesma ordem, mas hoje, mais do que nunca, e talvez seja um dos itens mais importantes de soft skills, seja essa questão da inteligência emocional. Parece meio vago, meio aberto, mas assim, a gente precisa exercitar
Tá? E eu não digo só para as pessoas que estão iniciando isso. É para a gente também no dia a dia. A gente melhora isso aqui a cada dia. É com a fricção límbica mesmo. É com exercício. É com a prática que você desenvolve inteligência emocional. Se expondo a situações de desconforto. De desconforto, justamente. Você tocou em vários pontos aí. Eu acho que ampliar o repertório, né, profissional com esses tipos de experiências complementares, né, a nossa carreira realmente é fundamental. Mas, Davi, assim, eu vejo assim, que o mercado, principalmente na área de finanças, ele é muito acirrado, muito competitivo, né? E eu sempre digo para quem eu lidero, eu falo assim, olha, as pessoas, né, os concorrentes também estão fazendo a mesma coisa que você, né? Qual que é a estratégia que você acha que te diferencia para que você consiga chegar no cargo de liderança e vencer essa competitividade? Olha, ainda na linha desses dois fundamentos, né, hard skills, soft skills, né, habilidades técnicas e habilidades comportamentais, eu separo cada uma delas, né, esses dois pilares, em 3 micropilares, cada uma delas. Então, do ponto de vista técnico, eu usaria a mesma palavra que você usou, repertório. E o repertório você adquire com a prática, com o dia a dia, com a convivência, cumprindo ali a jornada de trabalho de 8 às 18. Né? Sobretudo estando com as pessoas mais experientes que você. A gente, dizem aí que a gente é a média das 5 pessoas com as quais a gente convive. Então, você tem que buscar conviver com as pessoas que são melhores do que você. Isso vai te fazer ganhar repertório. Então, o primeiro microfundamento do hard skill, da habilidade técnica, seria isso. O segundo é o domínio de tecnologia. Eu acho que isso parece clichê, mas não é. Tendo essa experiência e vivendo num ambiente com muitas pessoas, a gente percebe isso. Ainda temos uma divisão muito clara das pessoas que dominam e das pessoas que não dominam tecnologia. E aqui eu não estou nem falando de tecnologias emergentes aqui, inteligência artificial, nada disso. Estou falando de um Excel, por exemplo. Então, assim, básicas, né? De básica, ferramenta de trabalho. Então, o segundo ponto é esse. E o terceiro, ainda nesse pilar grande da conhecimento técnico, eu diria que é o domínio do negócio. E aí, a gente vai para a questão da lateralização do conhecimento. Para você conhecer o negócio, você não vai conhecer o negócio ficando dentro da área financeira, sentado ali. Pô, cheguei no corporativo, sentei e agora eu vou brilhar na área financeira. Cara, você não vai. Você vai ter que ir pro chão de fábrica, colocar botina, antiestática, saber como é que usa, em qual momento que usa óculos e tal. Você precisa viver isso. Você precisa viver o negócio para você consolidar esse primeiro pilar, que é o pilar conhecimento técnico. Quanto ao conhecimento, quanto às habilidades interpessoais, né, eu diria, primeiro item, aí eu já digo muito para mim, também dividindo em 3, o primeiro é a autenticidade. Eu acho que a gente precisa ser autêntico. Para a gente inspirar pessoas, né, hoje a gente tem um acesso gigantesco à informação. Se todo mundo for igual, ninguém é interessante. Então, na minha visão, a primeira característica é você ser autêntico. E você ser autêntico pressupõe você ter N outros pressupostos, como transparência, como ser verdadeiro, como ser de verdade, ser uma pessoa com substância. Né? O segundo ponto é ser íntegro. Tá conectado de alguma forma com a autenticidade, mas ter integridade te faz dormir tranquilo, te faz seguir o caminho com a certeza de que você fez a coisa certa. Né? E o terceiro pilar, para finalizar com 6 pilares, micropilares aí, é a comunicação. Eu acho que isso também é uma coisa, isso é treinável, completamente treinável, e a gente precisa desenvolver isso porque a gente está ficando cada vez mais distantes conversando só por mensagem. Então, isso é uma habilidade que pode atrofiar. Então, se a gente treinar isso com frequência, e aí de bônus, eu diria assim, como boas estratégias é o inglês. Isso vai suprir algumas deficiências. Aconteceu comigo na minha carreira. Então, assim, eu tinha deficiências, tenho ainda, né? Deficiências que o inglês abriu portas que eu não esperava, né? As melhores oportunidades que eu tive, elas vieram pelo fato de eu
ter o domínio do inglês, né? E uma outra atividade, uma outra estratégia bônus, eu diria uma linguagem de programação, né? Acho que para o profissional de finanças hoje, trabalhar com uma massa de dados grande, a gente trabalha com dados, né? E dados hoje tem um volume absurdo, a gente mede tudo. Então, saber trabalhar com os dados e aí, consequentemente, você dominar uma linguagem de programação é fundamental. Davi, e aí, né, dentro disso que você trouxe pra gente, focando nessa parte de tecnologia, de dados, né, você trouxe a necessidade do conhecimento da tecnologia, como você acha, né, que o jovem que está iniciando pode começar a se preparar para esse mercado, né? Os jovens aí do início de faculdade mesmo, ou que estão no estágio, como que eles podem se preparando paralelo à faculdade, para o estágio, nesse aprendizado de tecnologia? Eu sei que você é um entusiasta da tecnologia, né? Eu também gosto bastante dentro das minhas habilidades aqui, que não são tantas dessa área, mas eu gosto muito de processo, automatização, e, né, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente desse impacto que o jovem pode, né, nesse início de carreira, de faculdade ali, construir a longo prazo mesmo, né, que vai ter um impacto na carreira dele. Sim, sim. Bom, eu tenho comigo o conceito do teste unitário, que é o seguinte, toda ideia que a gente tem é aquela lógica da tese, né, da hipótese e tudo, que vamos botar para testar. A gente nunca começa a construir um sistema, qualquer ele que seja informatizado ou não, do nada. A gente faz um protótipo e expande. Aí, sendo bastante objetivo, funcionou para mim, tá? Eu comecei na área de finanças fazendo as minhas finanças pessoal, automatizando as minhas finanças pessoais. Ia ali numa planilha de Excel, criava um controle, pesquisava a fórmula e fui fazendo. E isso foi me preparando para um cenário, e vendo aquilo funcionar, isso foi me levando pro ambiente corporativo. Quando eu cheguei no ambiente corporativo, parece que eu já tinha vivido aquilo, uma boa parte daquilo. Então a área financeira não é muito diferente, ela só é uma realidade micro, numa potência absurda. É só isso. Agora, se você desenvolver essas habilidades, aí aonde que eu tô querendo chegar com isso? Se você desenvolver as suas habilidades no micro, dentro de casa, no estágio, né? Utilizar as informações que você tem acesso ali da empresa, que estão disponíveis para você extrapolar aquilo que está sendo pedido, certamente você vai ter um desenvolvimento muito grande. Dominar a tecnologia é igual a ser mais rápido e mais preciso. E isso é tudo que o mercado, que as empresas precisam nos dias atuais. Então, quando eu falo de domínio de tecnologia para a área financeira, para o profissional de finanças, estou dizendo o seguinte: você precisa saber analisar dados. Para resumir tudo isso, você precisa saber analisar dados para você conseguir explicar o nexo causal, né? O que gerou aquele dado e o que aquele novo dado vai gerar. Então, você precisa ter uma relação de causa e efeito. E, por fim, para gerar informações valiosas. Esse é o nosso papel. Aí eu estou falando estritamente da controladoria, né? Um segmento da área de finanças. Mas isso é o basics. É a parte mais básica que a gente tem hoje de um profissional, que eu espero, como recrutador de profissional de finanças hoje, eu sempre espero isso. Você sabe analisar dados, você consegue juntar o nexo causal, a causa com efeito, e você consegue gerar uma informação que vai me adiantar o meu dia, adiantar a vida da empresa. Esse é basicamente os pontos que eu quero chegar. Ótimo, Davi. Assim, a gente percebe que essas habilidades que você falou, você percebeu que precisaria desenvolver, né? E desenvolveu e teve aplicação na sua vida prática, né? Mas tem algum comportamento ou alguma ferramenta, enfim, alguma dica que você recebeu que impactou a sua carreira? Eu queria que você compartilhasse isso conosco. A dica que eu recebi, a gente até já falou um pouco, foi aprenda o inglês fluente. É isso. Sendo bastante prático, foi basicamente isso. Foi uma das minhas gestoras lá, que eu mencionei no início, falou assim: cara, aprenda o inglês rápido. Eu tenho certeza, eu vou te dar 1 ano e meio para você aprender. Assim, eu não aprendi o inglês fluente em 1 ano e meio.
mas eu já estava pronto para fazer minha primeira viagem internacional. E a partir dali, nessa mesma empresa, eu fiz 6 viagens internacionais. E isso, é claro que dependia de uma confiança da empresa estar fazendo aquele investimento em mim, na minha carreira, no meu crescimento, para eu chegar onde eu estou hoje. Mas para mim é muito claro, é cristalino, que essa dica foi extremamente valiosa. Certo? E eu não acho definitivamente que isso tenha perdido valor. 15 anos depois, eu não acho que isso tenha mudado. Eu acho que ainda abre muitas portas que não seriam abertas se você tivesse, sei lá, doutorado na sua área. Às vezes o inglês faz a diferença. Alguma técnica aí que você utilizou para aprender inglês? Eu vou te ser muito sincero. Eu fiz de tudo um pouco e foi ótimo. A melhor técnica foi fazer de todas as formas. Eu fiz aquela day by day, eu fiz a aula de ter que ir na escola, eu fiz aula online, eu fiz uma viagem de 30 dias como intercâmbio, e por aí eu fui fazendo. No final, foi ótimo, porque eu não me enjoou, né? Não fiquei com aquela sensação, vou parar porque não tá dando, aquela desmotivação. E no final, quando eu assustei, eu já tinha aprendido. Legal. Davi, uma das primeiras coisas que você falou quando a gente começou a entrevista foi: você espera crer que você tem mais tempo pra frente do que você já viveu no ambiente profissional, né? E aí, aqui falando de carreira, de planejamento. Você é muito novo, né? 36 para 37 anos, né? Bem jovem aqui. E com uma carreira legal de liderança, né? De bastante experiência para compartilhar com a gente. Mas como que você planeja para fins de carreira, né? Como que você se planeja no mercado profissional aí para os próximos anos? Como que você veio desenhando seu planejamento de carreira ao longo da sua vida, né? Assim, a gente sempre tem que saber onde a gente quer chegar. Então, quais são os passos que você vem dando para conseguir chegar no seu objetivo final? Ou se existe um objetivo final, porque às vezes pode ser que não seja, né? Mas quais são os planos de carreira que você desenha para você? Bom, boa pergunta. Na verdade, é bom até fazer um disclaimer antes, que uma das frustrações que eu falei no início, lá, que eu falei assim, aprender a lidar com as frustrações, isso é tão contínuo que a gente no início da carreira, a gente tem uma carreira muito ascendente, extremamente igual um foguete mesmo, mas é óbvio que essa linha ela tende a normalizar com o tempo. Então, assim, uma das... mais recentemente, já ali nos pós 27, pós 30 anos, época Covid, eu comecei a passar por isso. Eu falei assim, minha carreira tá andando de lado. Tá andando de lado. Só que é o seguinte, a gente chega em determinados patamares, a gente não vai ter a mesma trajetória. Então, o primeiro disclaimer que eu faço para os jovens que nos escutam aqui, dizer o seguinte: cuidado com isso, com essa... A gente é talentoso, as pessoas vão observando isso, vão nos promovendo, mas tem um limite, vai chegar uma hora que vai crescer orgânico. Então, curta bem esse momento. Curta o momento da parte do crescimento faraônico, mas curta também o momento do crescimento orgânico. Então, é importante deixar isso claro, por quê? Porque aonde eu tô querendo chegar? O planejamento agora é mais de longo prazo mesmo. Porque se eu ficar mirando... hoje eu tô como gerente executivo de controladoria. É um gerente sênior numa companhia grande. Agora, se eu falar assim, não, eu quero ser diretor daqui 2 anos. É ousado, né, eu dizer isso. Quero ser diretor daqui 3 anos. Tem que ter um pouco de paciência. O próprio Júlio Damião, ele fala isso, né? Você não vai ter 9 filhos... engravidando 9 mulheres, né? Assim, você não vai conseguir. Você precisa ter um plano um pouco mais orgânico, sustentável, para você manter a sua carreira nesse nível. E pode ter quedas também. Nesse processo você vai ter decepções, frustrações, né? Então, agora sendo bastante objetivo com relação ao plano de carreira. Hoje eu faço plano para 10 anos. Né? Já fiz plano para 2, já fiz plano para 3, já fiz plano para 5. Hoje, se me perguntasse onde você quer estar daqui 5 anos, eu quero ser um conselheiro, mas dificilmente eu serei. Então, eu quero minimamente manter minha carreira como ela está nos próximos 5. Agora, nos próximos 10, eu já pretendo estar com uma influência maior no meio financeiro, uma carreira consolidada, um nome consolidado, para eu começar a pavimentar essa minha transição lá na minha época de aposentadoria, de 60 anos,
para uma carreira de consultor, né? Começar como consultor, começar como um membro de um comitê, né? E finalmente chegar a um cargo de conselho. Mas isso é um projeto realmente de longo prazo. O que eu faço hoje, aí respondendo sua última pergunta, o que eu faço hoje? Eu me capacito. Aí você fala, mas tá muito cedo para você começar a fazer isso. Não, não tá cedo não. Quanto mais eu fizer, é prática. Enquanto mais eu fizer, já que eu tenho condições de fazer, quanto mais eu fizer, mais rápido eu vou ficar pronto para isso. E aí, você estando pronto, só falta a oportunidade de chegar. Rapidinho, antes de você passar para a próxima pergunta, e essa questão do conselho aí que você trouxe, é engraçado, porque é um cargo que é muito ligado à idade. Né? Então, assim, se você pegar aí grande parte dos conselhos das empresas que tem conselho, grande parte dos conselhos são pessoas mais velhas, exatamente porque acumulou uma experiência ali. Mas não significa que nós, mais jovens, não estejamos prontos para ser conselheiros, principalmente levando em consideração que os mercados estão sendo preparados para os jovens chegarem como conselheiros. Você vai ver aí o IBGC, o próprio IEL, os cursos de conselheiros que a gente tem hoje, uma grande parte são pessoas aí nos 35, 40 anos, né? Então, o jovem ele tem essa dificuldade também de conseguir chegar a alguns pontos porque o ambiente não é propício para ele, né? Então, assim, um conselheiro de 37, 36 anos... 36, 37. É 36, né? 36, vamos manter 36. Você fala, nossa, mas muito jovem para ser conselheiro, né? Mas não significa que você não esteja preparado para isso, né? Às vezes pode chegar uma oportunidade ali que você vai estar pronto no lugar certo, na hora certa e capacitado para aquilo, né? Exato. Eu prezo muito para estar pronto de verdade, né? Porque a gente tem muita gente ruim que se diz pronta e não está. Então, assim, eu vou assim, o famoso correr por fora. Aprendi isso, minha irmã fala muito isso. Você tem que correr por fora aqui, você tem que correr por fora ali. Então, assim, eu aprendi muito a correr por fora, que é, independente de se eu tenho ou não, eu quero ser piloto de avião aos 50 anos. Eu vou começar a fazer um piloto, mas não tem nada a ver com o que você faz. Isso está dentro do meu plano de carreira, né? Então, assim, e cada um tem o teu. Eu penso exatamente isso. Tem muita gente boa, na verdade. E tem muita gente ruim também. Exato, tem. Não, mas eu digo nos conselhos, assim, às vezes a pessoa tá lá simplesmente porque ela é mais velha, ela não tem a bagagem que talvez você adquiriu, principalmente questão de empresa, questão de desafio, estudando tanto, né? Porque a gente chega no patamar ali que a gente acha que não precisa mais estudar, né? Com certeza. Existe, o cansaço bate, exatamente. Né? Mas, assim, esse ano especialmente, eu fiz um esforço muito grande para conseguir fazer essas duas capacitações executivas no IBGC, muito já mirando isso. Eu quero, no mínimo, estar convivendo com essas pessoas. É o que eu digo no início, é o que disse no início. Conviva com as pessoas, ouça mais. Então, assim, eu fui lá, eu entrei mudo e saí calado. Era maravilhoso, porque eu estava ali com grandes conselheiros naquele grupo, né? Tinha até ex-membro do Copom do Banco Central, na minha turma, formando comigo no curso de comitê de auditoria. Então, assim, para mim é maravilhoso. Aprende muito. Então, assim, não espere, meu ponto aqui o ponto é não esperar chegar a hora para você entrar nesses ambientes. Faça isso pelos seus meios, né? Se seu meio é político, se você é mais político, mais extrovertida, utilize isso. Se você é mais introvertido, vai pelo meio acadêmico, funciona também. Então, assim, você precisa criar seus meios, a carreira é tua. Nós, como donos da nossa carreira, a gente precisa ter o protagonismo dela. Exatamente a palavra que você falou, protagonismo. Eu sempre defendo que o protagonismo da carreira é nossa, né? Nós escolhemos o destino que a gente vai dar para a nossa carreira. Você compartilhou e você teve sucessivas promoções num curto espaço de tempo, né? E hoje você tá estabilizado numa função que você acha que precisa amadurecer melhor para dar um próximo passo. É uma percepção minha, né? Eu vejo que essa nova geração, né, que está entrando no mercado de trabalho, né, eles têm uma ambição muito grande de promoção, mas sem ainda serem experimentados ou sem entregar o resultado esperado. Então, são ansiosos, né? E aí eu queria que você fizesse uma reflexão, né, sobre isso e desse dica para esses jovens que estão começando
na carreira agora, né? E que também buscam, assim como você, chegar em cargos de liderança, principalmente em grandes companhias? Olha, a gente está num cenário extremamente incerto. A verdade ela é essa. Seria assim, orgulho da minha parte dizer aqui, eu sei exatamente como caminhar ou recomendar alguma coisa. Eu explico por que isso. Quando a gente entrou, nós aqui, né, a gente é jovem, já jovens maduros aqui, quando a gente entrou no mercado de trabalho, a gente tinha 3 gerações convivendo, coexistindo num ecossistema do mundo, globalizado já, mas eram 3 gerações. Eram os baby boomers, a geração X, e nós da geração Y, chegando ali. Então a gente tinha assim... E eram gerações muito bem definidas, com perfis muito bem definidos. Então, não vou nem entrar nos detalhes aqui, mas assim, era mais fácil nesse cenário. Hoje, nós temos 7 gerações convivendo num ecossistema globalizado e interconectado. Minha esposa até fala que você não pode contar com a 7ª não, que é a beta, porque eles não têm nem 5 anos ainda. Não, mas eles já influenciam. Temos influencers. Sim. Dessa idade. Então, assim, eles estão sim no cenário, nesse ecossistema. E nós estamos disputando com eles, direto ou indiretamente. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente não tinha youtuber, a gente não tinha influencer, não tinha nada disso. Hoje, streamers de gamers diversos e fazendo muito dinheiro. Então, o ponto aqui que eu tô querendo chegar é o seguinte: o ecossistema hoje ele é muito mais complexo. Nós temos 7 gerações convivendo. E gerações... agora não tão muito mais específicas, porque todas elas tiveram que se adaptar um pouco para caber, né? Mas bastante incerto. Né? Esse é um primeiro disclaimer que eu queria fazer. A gente não reflete sobre isso. Mas hoje a gente tem que... Na minha equipe mesmo, eu tenho 4 gerações. É mais do que o que existia no mercado inteiro na época que eu entrei. Então, na minha equipe, eu tenho 4 gerações que eu preciso gerenciar. Aí, indo para a dica, né, não tem outro caminho. Tem coisas, pessoal, que não existe caminho a não ser o tempo. E eu volto no exemplo do inglês. Vai entrar inteligência artificial, vai entrar física quântica, vai entrar qualquer tipo de tecnologia, seja lá o que for, a gente vai continuar levando pelo menos 2 anos para conseguir falar um inglês fluente. Isso não vai mudar. Né? A gente não tem um remédio que você toma que você vai aprender. Então, é assim também com as outras habilidades. A diferença é que as outras habilidades a gente consegue esconder, tampar uma deficiência ou outra. Essa, quando você tem que conversar e acabou. Então, estou fazendo o paralelo do inglês só porque ele é marcante. Então, a dica que eu dou é a seguinte... a recomendação: espere as coisas acontecerem no seu tempo. Aproveite o momento. Aprenda a achar o propósito no processo. Porque o plano, ele serve só para você não desistir. O plano de longo prazo, que é o que eu falei, por exemplo, do conselho aqui, ele serve para eu não desistir. Porque se eu for olhar o meu dia a dia, eu desisto no 3º. Né? Então, a gente precisa achar um propósito no dia, no processo. Ache o propósito no processo. Veja, faça uma competição com você mesmo. Não olha para o lado, não. Hoje você tem muitos estímulos. Se você ficar se comparando com os outros o tempo inteiro, você vai acabar enlouquecendo. Então, assim, meu ponto, e eu falo para minha equipe isso, tá? Esse é a forma que eu faço gestão, é assim: aproveite o processo, diminua a ansiedade. Né? É fácil falar diminuir a ansiedade como se fosse mágica, mas assim, encontre um propósito no processo. Você está melhor do que ontem. Isso tem que bastar para a sua satisfação nesse momento. Não sei se eu respondi aí. Sim, ter paciência, né? Ter paciência e encontrar aí todo dia, ao final do dia... Entender que todo mundo tem seu momento, né? Assim, de crescimento. Davi, compartilha com a gente aí um desafio que você vivenciou nessa carreira de liderança, né? Que você possa compartilhar, um principal desafio aí para compartilhar com os jovens nossos ouvintes. Olha, acho que de todos os desafios que eu poderia, e aí tá sendo aqui totalmente no improviso mesmo, foi
essa questão da barreira da língua, assim, sabe? De resolver problemas de uma outra cultura. E aí eu já não tô falando de cultura organizacional, tô falando de cultura social mesmo, né? De trabalhar com uma cultura completamente diferente. Eu acho que o maior impacto foi quando eu tive a primeira experiência numa empresa multinacional, que foi já ainda no início da minha carreira. E aí, uma nota de rodapé, a gente, do 0 aos 16 anos, a gente não conhece outra cultura, pessoal. A gente não conhece. A gente vai conhecer. Quando a gente entra numa empresa, você passa a passar a maior parte do seu tempo naquele lugar, num ambiente que você não foi criado, não é um ambiente que você, da sua natureza, e você já toma um choque cultural muito grande. Quando você tem que resolver problemas e você é a primeira pessoa, o primeiro nível de liderança, fazendo interface com um país diferente do seu, com uma cultura diferente da tua, e às vezes com um horário diferente do teu, isso para mim foi o maior desafio. Então, sendo bastante objetivo, foi a primeira vez que eu cheguei a uma posição de liderança, a reportar para pessoas para fora, e isso era na Suíça. Ou seja, meu dia começava 3h30 da manhã, que é quando o dia nascia lá, e quando eu chegava meio-dia já estava cheio de demanda até no final. E o meu melhor horário de trabalho era a parte da tarde. Então era de meio-dia às 18, porque aí já tinha acabado o expediente lá, eu conseguia lidar aqui. E aí, sintetizando isso numa questão mais ampla, aprender a gerenciar expectativas. Acho que o maior desafio é esse. Falar não quando tem que falar, né? Negociar prazos quando precisa negociar. Porque a gente tem um poder, nós líderes, nós temos um poder muito nocivo de matar nossa equipe. Se a gente for parar para pensar. Então, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente morre e mata as pessoas que estão com a gente. Mata no sentido não literal, né? Sim. Assim, de estafa mesmo. E é o nosso papel gerenciar essas expectativas com os nossos superiores, com os superiores dos nossos superiores, com os nossos colegas, né? E fazer o papel de liderança, um dos papéis de liderança como gestão de pessoas. Então, o maior desafio, acho que foi esse, aprender a falar não nesse cenário de diferenças culturais. Você citou bastante a questão de diversidade de gerações, né? E de um mundo cada vez mais incerto, né? E como é que você faz para se manter adaptável, que é um comportamento, uma competência hoje vital, e sempre atualizado? Bom, eu vou ser bem generalista nisso, porque é a única coisa que funcionou. Nenhum método funciona, a não ser esses. Cuido do meu sono. O sono tem que ser de qualidade. Faça o que você tiver que fazer para o seu sono ser de qualidade. O segundo tem uma rotina muito rigorosa. Depois dos 35, ou um pouco antes, eu percebi o seguinte, minha cognição ela vai só diminuindo, e eu percebo isso. E eu passei a ver que tinha uma relação direta com o meu sono e com meus hábitos. Eu nunca me preocupei com hábito. Hoje eu vou dormir 1h da manhã, outro dia eu vou dormir 6 horas da manhã, outro dia eu vou dormir 10 horas da noite, e no outro dia eu tava igual. Hoje não é mais assim. Então, assim, até a ordem que eu faço as coisas de manhã não é ser metódico, simplesmente virou hábito. Então, essas duas coisas. Uma é cuidar do sono, a outra é ter hábitos saudáveis, e a terceira é você buscar conhecimento continuamente. Isso não pode parar. E não é conhecimento de você ficar alimentando de rede social. Muito pelo contrário. Eu sugiro que você bloqueie as redes sociais quando você for adquirir conhecimento. Faça coisa presencial, faça um curso, mesmo que seja virtual, mas fecha todas as abas, todas as janelas, porque atenção dividida para ser humano é você não aprender nada. Então, são essas três coisas, eu diria. Foco no sono, principalmente. Mas esse negócio é engraçado. Eu sempre tive muita insônia, né? Eu compartilhei com você quando a gente trabalhava. Sempre tive muita dificuldade de dormir. Sempre dormi pouquíssimo. E até meus 30 e alguma coisinha assim, tava excelente. Outro dia a gente tava lá, depois de uma certa idade. Se você não dormir no outro dia, você não tá conseguindo fazer 1 mais 1. É muito bizarro, assim. Você diminui sua produtividade, diminui sua concentração. É uma coisa, assim, realmente bizarra. Não, com certeza. Eu, aproveitando essa parede, voltando na questão do inglês, quando eu tinha que fazer reunião todo dia, quando eu reportava para fora, tinha que fazer reunião. Parecia que eu tinha voltado no livro, no capítulo 1 do inglês. Eu falei, cara, hoje não dá para fazer reunião.
com a ausência de sono, como que... É claríssimo, eu sou muito cartesiano, então eu desenvolvi muito lá do cérebro a parte de matemática, essas coisas. Então a parte de comunicação e tudo, às vezes eu tenho um pouco mais de dificuldade, preciso me esforçar mais. E não era diferente. Então quando eu dormia mal, era um negócio assim, eu não entendia nada. Eu entendia 40% e 30% da reunião. Um tabu aqui muito importante, que eu nunca falei e ninguém nunca questiona isso. Você entende 100% das coisas das reuniões, das coisas que você conversa? Não entendo 100%, não. Eu entendo 80%, 70%, e eu tô sendo transparente. Mas eu se localizar no contexto. Exato. Então, assim, em outra linguagem. A gente tem muito assim, nossa, eu nunca vou conseguir chegar no 100%. Tá aqui, se você não nascer falando inglês, dificilmente você vai chegar no 100%. Teve a nossa primeira entrevistada do podcast, a Carolina Maiuri, ela falou assim, gente, o gringo, né, ele não tá nem aí se você vai falar nós fomos, nós vai, nós foi. Ele quer te entender e você entendendo, ele tá tudo certo, né? Então, assim, é isso mesmo, você nunca vai conseguir entender 100%, mas o contexto que tá ali dentro daquilo que você tá tratando e tem que tentar, né? Se não tentar, exato. Né? Tem que se expor, né? Eu fico com o conceito que uma dessas gestoras, minha Fabiana, ela falou uma vez, nesse contexto de inglês, né, de me empurrando para aprender, ela falou assim, a língua precisa cumprir o propósito para o qual ela foi criada, que é se comunicar, ponto. Falou mais nada. Falei, beleza, é isso. Claro que a gente avança mais, sim, mas o ponto diminua um pouco a expectativa e a sua meta, que você vai chegar lá e quando você chegar, você passa. É simples. Legal, bacana. Bom, já chegando aqui, Davi, na nossa entrevista aqui pro final, a gente falou bastante, tentou unificar aqui algumas perguntas, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, assim, né? Qual que é a sua visão pro futuro, né? Nessa área de finanças, assim, né? O que você... Dentro daquilo que você estuda, que você está acostumado aí no dia a dia, o que você está entendendo, o que o jovem precisa tentar, obviamente, além dessas dicas que você já trouxe. Como que você acha que o jovem e que quer ser líder aí pode se preparar para esse futuro de finanças no nosso país e no exterior também, obviamente? Não, com certeza. Eu acho que, difícil falar, como eu disse, né? Um futuro muito incerto, principalmente com ele. Ninguém sabe onde vai dar isso. Essa é a verdade. Mas as coisas que a gente leva tempo para aprender, acho que dificilmente vai ser vendido a preço de banana, né? O ponto aqui que eu tô querendo chegar é o seguinte. Primeira coisa, aprenda a usar essas tecnologias emergentes. Isso é muito importante, né? Vai ter até um congresso de finanças nos Estados Unidos agora em março. Eu estou até avaliando se eu vou, porque hoje você fala em finanças, é inovação junto. E quem está fazendo esse congresso é o Gartner, por exemplo. Eu nem sei se eu posso falar isso. Pode. Tá. Quem tá fazendo esse congresso é o Gartner, que é uma consultoria de pesquisa grande e tal, da área de tecnologia. Então, ou seja, a área de finanças, ela já não é mais uma propriedade intelectual da área de finanças. Sim, não. Isso a tecnologia já domina a área de finanças, né? A gente tem parte dominada pelo direito, parte dominada pela contabilidade, parte dominada pela administração. É multidisciplinar. Multidisciplinar. Isso faz parte da vida, da nossa vida. O ponto é o seguinte, o principal drive hoje, e é o que eu me esforço bastante, são em duas coisas. Aprender a utilizar essas ferramentas dentro do contexto de finanças, que eu ainda acho muito embrionário, mas já existe muita coisa legal. Promissora até, de inteligência artificial. E o segundo a gente utilizar o ambiente que a gente está como laboratório para isso. Então, eu sou muito... entusiasta disso. Poxa, eu tô dentro de uma empresa, tem um projeto de inteligência, de tecnologia, eu gostaria de liderar, né? Por mais que vai me dar mais trabalho, eu quero liderar porque eu quero estar à frente nesse processo, na vanguarda, né? Então, assim, eu diria que isso seria fundamental, tá? Assim, e a despeito de tudo isso, né? Tudo isso que já foi dito anteriormente, né? Você ter humildade para aprender, ouvir as pessoas mais velhas, ouvir as pessoas mais experientes. Eu acho que tá faltando um pouco disso. Tem muita gente, hoje em dia, muito cheia de verdade dentro das empresas, e aí é muito ruído. Tem muito ruído. E aí quem tá calado, às vezes anotando, tá pegando muita coisa legal. Entendi, legal, bacana. Não, obrigado, Davi, por compartilhar aí
essas dicas valiosas, né? Eu até anotei aqui algumas que servem para mim: dormir bem, aprender inglês, ter plasticidade mental, humildade intelectual, né? Saber que a gente sempre pode dar um passo além, aprender com todo mundo, nunca tá pronto, né? Esperar o seu momento, que as coisas vão acontecer, uma mensagem de esperança, né? Agradecer aí pela participação. Imagina, eu que agradeço. Davi, obrigada pela participação, né? Em nome do IBEF, do IBEF Jovem, super agradeço, foi muito valiosa as suas contribuições como um jovem de finanças aí, né? Líder há tantos anos, que eu já tô achando que você tem mais de 36 por essa carreira aqui. Investigar esse direito, né? E eu deixo aqui você se despedir, deixa, se você quiser seus contatos aí pro pessoal te procurar, te acessar no LinkedIn, compartilha com a gente as suas redes. Tá bom, eu agradeço muito aí a oportunidade mesmo. Como eu disse, eu sou muito cartesiano, né? Não é muito a minha área, assim, mas é uma coisa que a gente precisa exercitar. Então, nessa linha é o que eu tenho investido bastante, essa área de comunicar e tudo, conseguir conversar com clareza. Mas é isso, muito obrigado. Tenho muito orgulho de fazer parte do IBEF, de poder contribuir. Estou à disposição, se precisar de alguma contribuição, de ajuda. Eu sei que fazer gestão nessas atividades é bem exaustivo, né? É uma doação mesmo, e isso é uma estratégia boa de carreira, acho super legal. Já fazendo elogio aí à sua trajetória, Mayara. No mais, eu deixo meu contato. A única rede social que eu realmente uso ativamente é o LinkedIn, linkedin.com/in/Davi Madureira, Davi com D. Então me contate lá, eu estou à disposição. Se quiser tirar dúvida, bater papo, trocar ideia, acontece muito. Às vezes colegas me ligam: o que você está fazendo de tal assunto? É ótimo, eu faço isso muito também. Estou à disposição aí. E estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Obrigada. Obrigado. Obrigada, pessoal.